Meu sobrinho tirou a própria vida há 3 anos. Foi e está sendo muito difícil para todos nós. Porém, eu e minha irmã, a mãe dele, começamos a estudar a doutrina espírita há cerca de 4 anos, quando perdemos nosso irmão em um acidente de carro. Por isso, nós tentamos entender melhor o que aconteceu com ele. Desde que aconteceu isso, eu tenho tido alguns sonhos com ele e outras pessoas da família também. Porém, ele é sempre criança no sonho de todos. E ele tinha 26 anos, mas nos sonhos, sempre entre 6 e 7 anos, há uns 12 anos, mais ou menos. Nunca diferente disso. Alguns sonhos têm algumas palavras, mas a maioria nós só estamos lado a lado e não conversamos. Às vezes, nos abraçamos sem falar nada, tudo muito rápido. Professor Jorge, o que poderia ser esses sonhos? Por que ele se manifesta como criança para todos que sonham com ele? Um detalhe, que ninguém havia comentado sobre os sonhos dele como criança. Interessante. Isso mostra a legitimidade do fenômeno, né? Porque ninguém comentou e todo mundo teve a mesma experiência de vê-lo como criança. Eu não sei se é no livro Libertação ou se é Entre a Terra e o Céu, mas aqui tem tanta gente, certamente vão lembrar da passagem. André Luiz encontra o avô dele. Ele anda numa região ruim, Obreiros da Vida Eterna. Ele anda numa região ruim e encontra com o avô dele. Quando ele vê o avô, e o avô não está numa condição boa, o avô está numa condição ruim no mundo espiritual. Quando ele se depara com o avô, imediatamente André Luiz já era um homem adulto, já tinha filhas adultas, era um homem já de idade avançada. Ao perceber o avô, num processo reflexo, ao se identificar diante daquela entidade, ele projeta dentro de si a ideia de que ele é uma criança. Ele vê o avô, ele projeta-se como uma criança. Na mente dele, ele se torna uma criança. E o perispírito imediatamente toma a forma de criança. E ele se vê menino, o avô dele, e ele vira uma criança perto do avô. Porque esse é o registro espiritual que André Luiz tem dentro de si mesmo. Ao ver o avô, ele automaticamente assume uma idade diferente daquela com a qual ele desencarnou. É provável, e como foram vários, no Mundo Maior, olha aí, no Mundo Maior, penúltimo capítulo, eu acabei dando 3 tiros e não errei o tiro. No Mundo Maior, penúltimo capítulo. Você vê que várias pessoas sonharam com esse mesmo rapaz, ninguém comentou entre si, e essa experiência dele aparecer criança se repetiu, o que traduz legitimidade para a coisa. Então, ao ele se defrontar com a sua parentela, ele se sente criança novamente. E, assim, o que seria interessante fazer é orar por ele de maneira mais efetiva. A família precisa orar. Se a família, em função do fato de não ser espírita, porque só a mãe e a tia que se tornaram, então mãe e tia, orem por ele. Estabeleçam um processo de oração sistemático para que isso possa ser feito. Estava conversando com um amigo meu que perdeu o pai. Estava contando que ele sonhou com o pai. E o pai dizia para ele assim, vem cá que eu vou te mostrar onde eu estou. E o pai dele está construindo um templo. O pai desse meu amigo está construindo um templo no mundo espiritual. Só que o templo dele, a luz acende e apaga. Não tem luz o tempo todo, a luz. Muita gente trabalhando no templo enorme e a luz acende e apaga.
acende e apaga. Aí o filho perguntou para o pai, por que essa luz acende e apaga? Aí o pai disse, cada prece que faz, a luz acende, filho. Então, o que ele está dizendo? Estou precisando de oração para poder a gente terminar isso aqui. Então, aí o garoto aparecer perto de vocês com essa fragilidade, está dizendo, eu sou uma criança, eu sou um homem menino. Então, a gente tem que agasalhá-lo como criança que é, entender as fragilidades que ele possui, orar por ele, pedir proteção a ele, para que ele possa se fortalecer. Essa é a maneira como ele se apresenta. Não quer dizer que ele esteja lá o tempo todo como menino, mas quando ele se aproxima dos familiares, ele assume essa postura. Como acontece com muitos de nós, que quando encontramos alguém, se emociona e chora. Mas não quer dizer que está chorando o tempo todo no mundo espiritual. Não é possível que esteja chorando o tempo todo. A mesma coisa pode estar acontecendo com seu sobrinho. Em todo caso, oração sistemática, culto do evangelho no lar e fortalecimento do entendimento de que ele precisa muito de ajuda, porque ele é um menino. Está dizendo que é um menino.